Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de fevereiro de 2026, gravando o Radinho em condições inéditas. Eu já gravei em condições, eu gravei dentro de um carro sob o sol de Ribeirão Preto, o que a Organização Mundial de Saúde desaconselha. Eu já gravei, em tudo quanto é canto possível e imaginável, mas eu nunca gravei me sentindo tão ilhado. Eu acabei de chegar em casa, gravando um pouco mais tarde que o normal, minha manhã foi um pouco complicado, e chego lá embaixo, a porta da garagem não abre. Ups, não temos luz. Isso significa subir alguns andares de escada. Ups, cheguei aqui em cima, falei, bom, não tem problema, porque eu tenho um no-break, ele pelo menos vai conseguir sustentar a conexão sem fio. A luz acabou faz tanto tempo que o no-break já tinha ido para o espaço. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou usar o meu celular como... Não, basicamente não, porque pela primeira vez, e não sei quantas décadas ou quantos anos, eu vivencio uma situação bizarra que é simplesmente não haver sinal de internet nenhum. E aí você pensa, bom, será que choveu tanto assim? Acho que aqui no centro de São Paulo, acho que nem tanto. Ou será que foi aquela notícia que eu vi ontem que o Sol acabou de ter lá uma crise, um garoto enxaqueca acabou de ter uma crise ali solar e estava arremessando na direção da Terra, né, um vento solar numa categoria mais alta do que a gente gostaria? Eu falei, será que finalmente isso aconteceu? Será que o Sol resolveu se vingar e mandar a gente de volta para a Idade da Pedra? Será que ele apagou o ChatGPT também? Será que ele queimou todos os data centers do Facebook? Eu não sei. Nesse exato momento eu não tenho ideia. Eu estou falando com vocês imerso em ignorância e é curioso porque eu falei, bom, agora como é que eu me informo? E eu me lembrei que eu tinha olha só, eu recomendo para todos vocês, você pode comprar isso muito baratinho por aí, um radinho rádio dessa vez de verdade, de emergência que funciona a manivela. Ele funciona a manivela, ele tem um dínamo, portanto, ele também tem ali uma célula solar para carregar a luz do sol, não é? Então eu falei, bom, ele deve estar carregado porque eu deixo sempre ele no sol e obviamente ele não estava perto da janela, portanto ele estava descarregado, portanto eu tive que ficar girando a manivelinha ali e localizei uma estação e as estações estavam tocando música, né? A não ser que seja mais ou menos como o Titanic, né? Que mesmo depois de bater num iceberg e começar a afundar, a orquestra continuou tocando. Mas, bom, pelo menos ao que tudo indica, a pista que eu tenho é de um radinho a manivela, pasmem vocês. Vejam bem, aparentemente o mundo não acabou, é só a culpa provavelmente da Enel ou qualquer coisa parecida com isso. É muito curioso porque isso quer dizer que, ok, meu celular por enquanto tem bateria, eu tenho algumas baterias extras por aqui que podem ajudar, mas eu não tenho a menor ideia de quando eu vou conseguir publicar esse episódio. Então, eu estou gravando agora, que horas são? São 1h40 da tarde, eu não sei que horas que eu vou conseguir publicar isso, mas eu já posso adiantar para vocês que amanhã, quarta-feira, muito provavelmente eu não vou conseguir gravar. Eu tenho dentista, se alguém se habilita, eu tenho dentista amanhã de manhã, depois tenho um compromisso pessoal bem legal, bem gostoso, mas eu não sei se eu vou conseguir gravar. Então, portanto, esse é um episódio realmente muito peculiar, né? Uma sensação estranha de isolamento. Eu estava até preocupado porque minha mulher não estava em casa, está trabalhando, eu não tinha nem como avisar. Porque imagina, não tem como mandar WhatsApp, não tem como mandar e-mail, né? De repente a pessoa está te ligando, não está conseguindo te localizar, vai ficar preocupada. Vale lembrar que São Paulo vive-se com medo, né? É uma cidade regida pelo medo, né? E por sorte eu consegui achar algum canto da casa em que tinha sinal, não de dados, mas só um sinal de celular. Fiz uma ligação de voz na moda antiga e falou, olha, não se preocupe, está tudo bem, mas realmente, infelizmente, voltamos aqui para a década de qual? Nem 50, porque naquele tempo pelo menos tinha telefone fixo, não é? Não temos mais telefone fixo, eu voltei para o do século XIX, né? Mas é bom que pelo menos eu consigo registrar o radinho, não no cilindro de cera de um gravador do Thomas Edison, mas no meu celular enquanto ele tem bateria. O que eu posso comentar com você? Vai ser um episódio um pouco mais curto do que o normal, mas eu estava ouvindo algumas coisas muito interessantes
de ontem para hoje. Uma delas diz respeito a um vídeo completamente fora do meu interesse, que eu só assisti porque estava numa língua que eu estou aprendendo e que eu queria praticar, mas era um vídeo sobre apneia, sobre esportistas, entre aspas, imagino, né, cuja especialidade é ficar muito tempo sem respirar debaixo d'água, né? E aí o cara estava tentando explicar como que você consegue ficar 29 minutos sem respirar. Na verdade, esse não é um recorde oficial, esse foi um atleta italiano que, para chegar nesse resultado, nessa métrica, vamos chamar assim, ele fez uma coisa que não é regulamentar, que é durante uns 10 minutos antes de começar a contagem de tempo, ele ficou respirando oxigênio puro, puro, vale lembrar que a atmosfera tem 20% de oxigênio, mais ou menos 21%, ele estava respirando oxigênio puro para dar ali uma sobrecarregar, uma carregada extra, e aí depois ficou lá com a cara debaixo d'água, algum tipo de masoquismo bastante estranho. O que me interessa aqui não é tanto a questão nem anatômica, biológica, bioquímica, mas a questão psicológica, o que leva alguém a se preocupar com bater um recorde tão estapafúrdio, né? E essa é uma boa conexão com uma conversa que teve também no Science Friday, e que infelizmente agora eu não consigo conferir o nome dos envolvidos porque eu estou sem conexão, mas que era sobre métricas em geral. A gente vive hoje vidas metrificadas. Eu me lembro de alguns gurus de palco celebrando isso, a vida metrificada, né? Você tem um smartwatch que mede a impedância da resistência, da capacitância, do não sei do que, né? E vai medir a qualidade do seu sono, a sua arritmia cardíaca, e vai medir tudo, e vai ficar tudo registrado. Isso vai ser vendido em algum mercado de narcotráfico de informações, e a vida metrificada. Que beleza! Eu nunca gostei muito dessa ideia, eu sou espontaneamente, visceralmente, naturalmente resistente a esse mundo do Excel e das métricas, né? Eu continuo achando e insistindo que as melhores coisas da vida não cabem no Excel, não é porque não são mensuráveis da maneira que ele gosta, não é? Mas o que ele estava colocando ali, esse pesquisador, não só o quanto isso dominou a vida civil, né, a vida de todos nós, seja porque na empresa você tem metas para bater, e tem KPIs, e você tem que manter o ROI, né, o retorno do investimento, e você tem que manter, aí tem mais KPIs, tem KPR, eu sei lá o que mais, tem um monte dessas coisas chatíssimas. Eu me lembro do meu último emprego formal, tinha o esforço coletivo para você prestar contas toda essa neurose de ficar mensurando se subiu, se desceu. Eu achava, primeiro, uma chatice, e segundo, eu achava que era um desperdício de tempo, a gente devia estar gastando mais tempo trabalhando, né, ao invés do que ficar prestando contas das benditas OKR. Agora eu lembrei, OKR, que inferno, quem inventou isso? Mas não é só isso, você pode estar mensurando a sua idade biológica. Se você usar uma balança bacaninha dessas modernas, ela vai dizer qual é a sua idade metabólica, né? Você pode estar mensurando, não sei, a sua balança o tempo todo, injetando coisas que vão fazer você parecer um fantasma, né? Então, você pode estar pautando a sua vida pelo número de likes, você pode estar pautando a sua vida pelo número de followers, você pode estar perdendo o sono por causa do rendimento do Bitcoin. É uma vida que ficou escrava de números que ganham vida, né? E pior que na cabeça da gente, a gente tem essa fragilidade, a hora que alguém inventa uma regra qualquer, a gente muito facilmente embarca e entra de cabeça, e quando você vai ver, você está tentando vencer o recorde do reloginho de quantos passos você deu, você está desesperado para saber qual é o resultado da sua gordura visceral, e aí você está competindo provavelmente com... Então veja, não é só métrica de dinheiro, é métrica de tudo, é uma vida completamente escrava de números que interessam a quem? A quem interessa propriamente esses números, né? Quando as plataformas, elas, sei lá, traduzem a sua relevância em número de followers, em número de engajamentos, isso é porque é uma coisa que para você é instintivamente, afetivamente importante, ou porque simplesmente é aquilo que a plataforma quer que você faça.
né, provavelmente é aquilo que ela quer que eu faça, e eu já devo ter dado algumas pistas aqui. Eu não sou muito obediente nesse quesito, né? O conteúdo aqui do Radinho, do Roda e Avisa, dos meus outros né, projetos todos, eles não são desenhados, eles não são criados, eles não são mantidos com vista a nenhuma métrica, a nenhuma mensuração, a nenhum resultado maluco, porque eu sei que se eu entrar nessa, eu vou me tornar um escravo, vou ficar correndo naquela rodinha lá do hamster, mas infelizmente essa é a vida de todos nós. Eu acho que é um excelente alerta. Aliás, por coincidência, esse ano eu comecei a cumprimentar as pessoas nos seus aniversários, desejando que elas tivessem alegrias indigitalizáveis, né? Que você tivesse experiências que não fossem que não cabessem no Excel, ou que não fossem registradas em bits, ou seja, pixels ou bits, ou seja o que for, né, que fossem coisas vivenciadas com o seu corpo, com seus sentidos, com a sua memória afetiva, com o seu coração, com as suas esperanças, que fossem coisas que realmente você carrega com você. Né, ainda mais quando o celular descarrega, né, ainda mais quando não tem eletricidade, ainda mais quando não tem o sinal da Vivo no bairro. Né? Então, eu estou achando uma coincidência bastante interessante, né, que eu esteja falando sobre esse assunto justamente num momento em que eu estou num mundo subitamente não só analógico, né, mas um mundo não mecanizado, né, um mundo que depende das forças das minhas pernas, que agora estão um pouco ressentidas por subirem tantos andares carregando o supermercado. Mas eu acho que foi uma coincidência interessante. E eu estava na volta, no carro, eu estou ouvindo um podcast, que é um dos podcasts talvez mais chatos do mundo, porque ele é bastante acadêmico e os personagens que estão falando, todos ali são acadêmicos. Eu acho que eles não estão pressupondo que um leigo como eu esteja ali à escuta, mas é um tema que me interessa muito, que é a questão de psicologia evolutiva, né, como que você explica o comportamento humano através não de Freud, Jung, Descartes, fala aí alma, espírito, não, mas pela evolução. Eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, né? E eles estavam convidando ali um rapaz, que é um acadêmico que mora na Holanda, se eu não me engano, um americano, e ele está fazendo um estudo muito interessante sobre o quanto a nossa evolução criou mecanismos como eu ia dizer, mecanismos comportamentais, ou criou comportamentos que estão associados à questão imunológica. Então, uma das teses vamos imaginar que você vive numa comunidade relativamente pequena, não é? Então, de repente, aparece alguém de fora, esse alguém de fora é um risco potencial de contaminação. Por quê? Se você está numa comunidade ali que todo mundo vive no mesmo espaço faz muito tempo, todo mundo compartilha certamente a mesma imunidade, está exposto aos mesmos vírus, fungos, bactérias, etc, etc, etc. Mas se vem alguém de fora, né, isso pode ser um risco. Né? Aí o que começa, um dos modos de você eventualmente explicar por que as pessoas podem rejeitar instintivamente quem é diferente, quem vem de outro lugar, quem fala outra língua. Um dos pilares disso talvez seja uma coisa ancestral de medo de se contaminar. Né? De repente, alguém da sua tribo resolveu pular o muro e na aldeia vizinha, né, e voltou com uma doença estranha. Aí você pode imaginar que ali são todos bruxos ou que ele foi enfeitiçado, não é? Então, melhor não se misturar com essa gente porque eles me deixaram doente. Né? Então, esse tipo de mecanismo, isso já é bem avançado, porque já está imaginando uma cultura bastante já elaborada. Né? Mas acho que mesmo do ponto de vista biológico, então tudo aquilo que é um pouco diferente, talvez a gente tenha desenvolvido, né, maneiras de se proteger contra aquilo que é diferente. Inclusive quem é diferente fisicamente, quem tem algum tipo de diferença visível, quem tem a cara assim ou assado, a perna assim ou assado, a cor assim ou assado, o cabelo assim ou assado. A pergunta é, isso pega? Não é? A gente sabe que uma das causas, né, ou um dos pilares, vamos chamar assim, dos fundamentos da nossa noção de beleza
sobretudo a beleza em outras criaturas, não é? Tem a ver com simetria, tem a ver com sinais de saúde, porque não só porque pode ser um bom parceiro para reprodução, mas porque, em princípio, se a pessoa está ali simétrica, bonitona, cheia de vida, é sinal que ela não está doente. É uma abordagem muito interessante, infelizmente eu não ouvi tudo, a conversa vai ter mais de 2 horas, eu falei para vocês que era um podcast bastante exigente da nossa paciência, mas eu gosto dessa história vocês sabem disso, eu estou sempre comentando com vocês, desse pensamento evolutivo, né? Porque isso ajuda, inclusive, a gente a entender como ideias evoluem. E aí eu vou entrar numa seara, e eu prometo ser bastante, não, pelo menos tentar ser bastante respeitoso, que envolve uma fisionomia bastante conhecida, né? Vamos imaginar que eu pedisse para você fechar os olhos e imaginar o rosto de Jesus, né? O que você provavelmente imagina, né? Muito provavelmente eu estou imaginando aqui uma figura com longos cabelos, né? Mais ou menos cacheados, sedosos e bonitos, uma belíssima barba, né? A pele branca, o cabelo provavelmente castanho claro ou loiro, né? Olhos muito provavelmente azuis, né? Essa imagem que você vê à torto e à direito por aí. Não é? Então a questão sem levar em conta a existência ou não de divindades, ou sem questionar a fé, não estou falando de nada disso dessa vez, é simplesmente uma questão cultural. Por que a gente, pelo menos a nossa geração, a nossa época, ou sei lá, onde a gente vive aqui, a gente tem essa imagem que não é baseada em nada, porque, que eu saiba, não há nenhuma menção na Bíblia, ou qualquer texto sagrado. Tem os evangelhos apócrifos, mas assim, textos que são reconhecidos, né, Novo Testamento, sei lá, que fala da aparência de Jesus. Não fala nada, se é alto, baixo, gordo, magro, tinha cabelo curto, cabelo, tanto faz. Não é? Então, peraí, se a gente não tem a menor ideia de como que era a cara do sujeito, né, por que ele virou mais ou menos um viking hippie? Né? Por que ele virou, né, sei lá, um bonitão de olhos verdes, né? Por que essa candura, né? Essa aura de bondade? E a pergunta é interessante, e aí a gente volta para a questão de evolução, a gente volta para a questão de seleção natural, porque isso talvez ajude a entender. Veja, se a gente começar a olhar, procura aí na Wikipedia, né? Eu vou dar link aqui acho que para o verbete da imagem de Jesus na Wikipedia, você começa a ver que ela muda ao longo do tempo. Ela não foi sempre essa figura paz e amor, né? Esse tipo o melhor amigo que você poderia ter, mas se você volta para as primeiras representações que a gente tem, que é tipo 300 anos depois de Cristo, começam até as primeiras representações que sobraram, que sobreviveram. Cristo é um garoto, ou é um rapazinho, ou até uma figura um pouco andrógena, não tem assim caracteres muito masculinos claros, né? Ele é muito novinho, ele tem o cabelo curto, ele não tem barba, né? E normalmente ele está segurando uma varinha como se fosse uma varinha do Harry Potter, né? Ou então ele está naquela figura do bom pastor, carregando um cordeiro nas costas, que é uma figura, aliás, da mitologia grega. O cristianismo tem uma certa propensão, né, a copiar coisas anteriores. Mas vamos lá, então, inicialmente ele é mostrado como um rapaz que faz milagres. As imagens são dele ressuscitando mortos, a imagem é dele transformando a água em vinho, sucesso, não é? Mas era um garoto. Por quê? Porque naquele momento provavelmente havia ali vários outros candidatos a milagreiros, não é? Já sempre havia várias outras figuras fazendo proezas e dizendo que tinha poderes extraordinários. Então, em princípio, Cristo era mais um, não é? Mas aí a coisa começa a ficar interessante porque, veja, no começo, cristianismo era uma coisa marginal. Marginal não só em termos de, sei lá, renda, não era uma religião do dominador, né? Você está ali, Roma está dominando você, tem a religião romana, né? Se você não gostar, a gente crucifica você, né? Mas não só era uma religião marginal, de figuras que de repente estavam um pouco à margem da sociedade, mas também até na questão de demografia,
porque, veja, muitos dos cultos tradicionais em várias religiões são essencialmente masculinos, né? Então, muitas vezes as mulheres e crianças e escravos estão de fora. Roma era assim, né? As mulheres não participavam, os escravos não participavam, etc. e tal, era coisa de macho. Não é? Então, veja, era uma maneira de você estar mostrando que Cristo era também uma figura inofensiva, né, como você. Não é? Mas à medida que, de repente, o cristianismo vai se expandindo, vale a pena lembrar que ele não é só um milagreiro, alguém que vai curar as suas doenças. Não, ele tem um pensamento por trás, ele tem uma doutrina, né? Então, peraí, vamos mudar um pouco a imagem desse cara para mostrar que ele tem uma doutrina, né? Tem uma doutrina importante. E como é que você passa a imagem de alguém que, sei lá, que pensa, que tem ideias próprias? Você imita a imagem dos filósofos, né? Os gregos representavam os filósofos, os romanos também, muitas vezes com barba. Os gregos, sobretudo. Os gregos filósofos, você vê um filósofo grego, o cara tem sempre barba. Não é? Então vamos botar uma barba no cara para parecer que ele não é um moleque fazedor de milagres, porque ele tem uma doutrina, ele tem, né, toda uma maneira de pensar e de agir, então vamos botar barba no cara. Então você tem imagens posteriores, mas, né, que ele tem uma certa barba, não tem ainda um cabelão comprido, certo? Aliás, vale fazer aqui, já que a gente está falando em questões evolutivas, não é? Veja, naquele momento ter cabelo comprido era um luxo extraordinário, porque cabelo comprido dava piolho. Piolho era um problema. Então quem não podia ficar no cabeleireiro o dia inteiro, cortava o cabelo relativamente curto, né, e a barba também relativamente curta, simplesmente por uma questão de higiene. Mas então, na verdade, começa a surgir uma iconografia, imagens de Cristo com barba. Aí o que acontece, né, que já que a gente falou de Roma aqui, isso foi uma coisa completamente inesperada na história do cristianismo, o que acontece é que Constantino, que era o imperador da Roma do Oriente, né, ele vai entrar numa batalha e aí depois que ele ganha a batalha, ele inventa, olha, eu vi uma cruz no céu, já que eu vi uma cruz no céu, então eu pedi para todos os meus soldados colocarem essa cruz no escudo, ou seja o que fosse, né, e eu coloquei essa cruz, é aquela história que todo mundo já ouviu falar, sob esse signo vencerás, in hoc signo vinces, certo? Então ele teve essa visão, né, se ele teve ou não teve, se foi insolação, que é sempre um risco permanente, né, em visões religiosas ou desidratação, mas ele teve essa visão e aí ele ganhou a batalha, ele falou, porra, essa cruz é poderosa, eu estou ganhando as batalhas, então quer saber? Algo me diz que os deuses romanos são mais fracos do que essa cruz aí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir, né, essa religião aí da cruz como a religião oficial do império, certo? Agora passa a ser a religião do império, não é mais a religião do cara na margem, não é mais a religião do cara excluído, não é mais a religião do cara ou das mulheres que estão ali desamparadas. Não, agora é a religião do império. Então vamos dar um banho de loja no cara, né? Se vocês forem para qualquer lugar que tenha, sei lá, você vai para a Turquia, você vai para Istambul, ou você vai para o norte da Itália, vai para Ravenna, você vai ver ali um tipo de Cristo, que eu me lembro do guia falando, ele tinha uma voz muito engraçada, ele mostrava lá em cima aquele Cristo, um Cristo super severo, sentado num trono, com uma cara super fechadona, e ele fala assim, Cristo Pantocrator. Cristo Pantocrator, na verdade, é o nome em grego para o Cristo que rege sobre tudo, né? Ele é o rei do universo. Né? Então aí eles botam o cara, começa a representar o cara que antes era um garotinho que fazia milagre, agora ele é o imperador do mundo, né? Então ele tem que ter essa postura imperial e ele continua ali com a barba e com o cabelo não muito comprido. O que acontece é que isso vai evoluindo, vai competindo com outras maneiras, com outras tendências, com outras ideias. Então, sei lá, de repente na Idade Média você começa, de uma certa maneira, a criar Cristo à sua imagem e semelhança. Então, os artistas europeus, né, brancos, né, eles vão representar, sei lá, eles querem conquistar uma audiência que é basicamente branca, né, não é mais povo do Oriente Médio. Né, o cristianismo de exportação, ele foi exportado, ele sai do Oriente Médio, né, e vai para o mundo europeu, onde tem mais gente branca e loira, certo? Bom, se você quer conquistar esse povo todo, não é legal você colocar ali um cara com cara de estrangeiro.
né? Já estou lembrando aqui o quanto que o nosso preconceito com estrangeiros pode ter justamente a ver com o medo de contágios, não é? Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar um Cristo aqui que é a cara de todo mundo, assim o povo se identifica, né? Então, à medida que o cristianismo vai se expandindo pela Europa, ele vai ficando cada vez mais europeizado, né? Inclusive com coisas que não fazem muito sentido, como o cabelo longo, que, se eu não me engano, acho que até na Bíblia tem algum questionamento de cabelo muito comprido, que não era uma boa ideia, mas pois bem, tarde demais, né? Vale lembrar também que essa visão que a gente tem hoje, essa imagem que a gente tem hoje de Cristo, ela é local, né? Se você for para a Ásia, por exemplo, nem precisa, acho que antes da Catedral de Notre-Dame na França queimar, no primeiro altar à esquerda era um altar que tinha pinturas religiosas em que todas as figuras tinham cara de chinês. Não estou brincando, eu tenho fotos, caso alguém queira, eu tirei foto, né, e mostrava um bebezinho na manjedoura que era um chinesinho. Aí você fala, por que que tem, né, uma família de, sei lá, Maria, uma versão made in China em Notre-Dame? Alguém deve ter pago uma grana para isso. Eu não sei se o contrato previa os incêndios, se eles mas se vocês forem lá, confiram se ainda do lado esquerdo lá tem isso. Se você observar a arte religiosa da Etiópia, que é extraordinária, originalíssima, vou tentar dar uns links aqui, se a luz voltar, se o mundo não acabou, tal, você vai perceber que todas as figuras santas são de pele escura, não é? E se a gente fizesse um exercício, né, vamos dizer, máquina do tempo, né, a gente volta no tempo. De novo, não estou questionando aqui a existência ou não existência, a divindade ou não divindade, só estou questionando aqui uma questão cultural. Se a gente volta para Galileia, não é? Como que você acha que vai ser o rosto de Cristo? Você acha que ele vai ser realmente branquinho, né, super limpinho, um cabelo de propaganda de shampoo Pantene, não é? E com os olhos verdes? Eu acho relativamente improvável. Não é? Provavelmente vai ser alguém que parece alguém do Oriente Médio, não é? Alguém, pelo menos com a pele queimada de sol, né? Porque não tinha muito como escapar, não é? Não tinha protetor solar, não é? Então, é uma questão muito interessante, mas que, de novo, tem a ver com a coisa evolutiva, não tanto de genes, ou de vírus, ou de imunidade, mas tem a ver com a seleção de ideias. Algumas imagens, elas estão competindo com outras imagens e elas acabam tendo alguma diferença que faz com que elas se tornem mais reproduzidas, né? Então, de repente, você vai lá sei lá, quer comprar um cartão de Natal. Aí tem vários Jesus ali para você escolher, né? E aí algo me diz que se os rostos forem muito diferentes, você vai estranhar alguns, sobretudo se eles forem com cara de Oriente Médio, né? E você vai provavelmente cair na tentação daquela figura completamente, quase que imaterial, radiante, não é? Ali próximo de uma propaganda de creme de pele, né? Lentes de contato coloridas e cabelos sedosos. Você está vendo, isso é um processo de seleção, é um processo de seleção natural. Então, algumas imagens vão sendo reproduzidas, né? Eu me lembro aqui, inclusive, que há muito tempo atrás eu tinha ganhado uma bolsa, passei um tempo na Alemanha, já contei isso em outras ocasiões, e aí eu visitei Praga, que é a República Tcheca, e tinha acabado de sair da União Soviética, da cortina de ferro, então a cidade estava começando a se abrir, não é nem a sombra do que é hoje. Hoje é uma cidade espetacular, maravilhosa, um destino turístico inacreditável, belíssimo. Na época era uma coisa um pouco mais roots, né? Mas eu me lembrei que a minha avó, a mãe do meu pai, ela adorava o Menino Jesus de Praga. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, mas eu fui atrás, consegui trazer para ela um cartão, uma imagem de Menino Jesus de Praga, não é? Que era um bebezinho fofo, uma coisa linda, loirinho, vestido com uma roupinha inacreditável. Ela quase morreu. Ela tinha isso como se fosse uma relíquia do Santo Sepulcro, né? E aí mais tarde, quando eu voltei para uma Praga muito mais cosmopolita, muito mais avançada, né, muito mais livre, eu fui com a minha mulher visitar a tal da igreja. Fica ali meio... Não é tão difícil de achar, porque tem gente pra caramba procurando, não é? E aí tem uma questão muito interessante. Você vê ali o Cristo de Praga, e a história, se eu não me engano, envolve uma boneca,
uma boneca, era algum convento e tinha uma boneca e alguém vestia a boneca, eu não sei, alguém brincava com a boneca, eu não sei exatamente por que diabos essa boneca acabou virando Em suma, ele nasce exatamente como uma boneca que trocava uma roupinha e você, dependendo do seu orçamento, você pode comprar, tinha lá uma versão, acho que no tamanho natural, né, que era um bebezão, um grandão, de pé, uma criança, não é? É super bem feita, custava milhares de euros, eu nem lembro mais, e você pode comprar várias roupinhas para você trocar, e as roupinhas não é que eram um saco de algodão, né? A roupinha realmente são roupas de desfile sei lá, impressionante, eram roupas muito exuberantes, riquíssimas. Então eu estava vendo gente ali gastando um dinheirão comprando uma imagem de Cristo que eu acho que a probabilidade de que aquilo tenha alguma semelhança com o bebê na tal da manjedoura, tal, não estou de novo questionando o fato em si, né? Eu acho que não era bem assim, não era essa roupa que ele vestia, mas essa foi, entre tantas outras ideias, entre tantas outras crenças, entre tantos outros milagreiros, entre tantas outras coisas, um processo de seleção natural em que muitas vezes a gente acaba selecionando a nossa imagem e semelhança, fazendo aqui, né, uma pequena menção respeitosa, claro, ao texto sagrado. Então, vejam que interessante a gente usar, né, uma metodologia, um modo de pensamento para olhar de uma maneira diferente para coisas que parecem absolutamente naturais. Aí a próxima vez que você olhar uma imagem de Cristo, seja como é que chama? No painel do motorista de Uber, seja no calendário da vovó, seja o que for, pensa bem, eu acho que esse cara não era bem assim. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, continuamos sem luz, continuamos sem sinal. Eu não tenho a menor ideia de quando eu vou conseguir publicar esse episódio. Agradeço a atenção, agradeço o carinho, agradeço aqui o apoio do Super Raríssimos. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.